Senhor Jesus, o Senhor tem um propósito comigo nesse lugar, mas eu não estou aqui para estar ofendendo ninguém, mas eu também não posso me acovardar de falar o que, na verdade, é o que está escrito. E aí, pastor Levi, eu te faço uma pergunta. Eles não falam nada de purgatório, nada disso, graças a Deus. O mal ali é sobre isso aí, é o batismo de recém-nascido, de apresentar umas crianças, que não é só apresentar. Eles fazem exatamente de uma forma que eu vejo que é inválido, porque não tem valia nenhuma o que eles fazem lá quando apresentam essas crianças. Contudo, ele enfatiza que está dando aos pais a responsabilidade de instruir aquelas crianças, aqueles bebês, mas que elas, ao crescerem, eles continuando no caminho, depois eles mesmos vão ter um posicionamento de confissão. Ele deixa isso claro. Então, eu vejo que onde eu estou não é herege, tá entendendo, pastor Levi? Mas, algumas coisas, assim, eu fico pensando, Jesus, que eu tô pedindo a Deus, pastor Levi, sabedoria até para uma direção, tá? Eu não quero sair de qualquer maneira. É uma igreja amorosa, tá? É uma congregação muito amorosa, abraça muito quem chega, quem já que faz parte. Então, é um pouco complicado para mim me retirar. Entendi. E aí eu peço ajuda aí. Bom, eu vou fazer um comentário. Pelo que a irmã falou, eles batizam recém-nascido, né? Batizam recém-nascido, a pessoa depois não vai passar por outro batismo. Esse batismo é inválido, né? Vamos dizer, eu não posso dar meia volta com uma irmã. A irmã está numa seita protestante. Quem batiza recém-nascido é de linha protestante. Essa igreja, todo o batismo dela, tudo vem da Babilônia apocalíptica. Eles confessam que eles nasceram da Babilônia apocalíptica. Eles querem que nós confessemos também que nós viemos da Babilônia apocalíptica. Nós dizemos de jeito nenhum, tá bom? Mas o batismo deles, esse batismo que ele pratica lá, não é um batismo cristão, irmão. Entendeu? Eu tenho que te falar isso abertamente. Eu estou até gravando isso. Depois, se a irmã quiser, a gente nem publica, mas eu tenho que falar abertamente. Quem batiza recém-nascido não é igreja cristã. Cristianismo exige confissão de fé. Quem foi que inventou o batismo de recém-nascido? Eu contei para vocês. Foi Orígenes de Alexandria, o mesmo que defendia a salvação da alma do diabo. O indivíduo era um herege tremendo. Foi ele que deu início ao batismo de recém-nascido e o purgatório, ele e o mestre dele, que era chamado Clemente, tá bom? Mas surgiram tudo com ele, Origem de Alexandria, a doutrina da morte de Deus na cruz. Então, nós sabemos pelos documentos que a igreja, ela sempre batizou adulto. Se batiza recém-nascido, irmã, não é igreja cristã. Não é igreja cristã. Se nós falarmos... Nessa que eu me encontro, nessa congregação, eu não fiz nenhuma confissão de fé, nada disso lá, porque eu já vi o batismo nas águas de uma outra, que é a mesma, mas diferente dessa, compreende? Aquela que eu vi e que eu passei pelas águas, que inclusive tinha batistério e tudo, mas não batizava em criança, eu sou adulto. Mas é o mesmo, é o mesmo ministério, compreende o que eu estou falando? Mas não é o mesmo sentido do... Entendi. Isso daí, irmã, é o mesmo que eu falei para a irmã, por exemplo, o que está acontecendo com a Assembleia de Deus é a falta de critério. Pelo que a irmã está dizendo, vamos dizer, o mesmo ministério, um pastor escolhe batizar recém-nascido e outro pastor escolhe só batizar adulto. Não, pastor Levi, mas a primeira, eu lembro que tinha, a primeira presbiteriana que a gente fez parte, me corrija se eu estiver errado, era era presbiteriana pentecostal. Era pentecostal, presbiteriano ou presbiteriano pentecostal, entendeu, pastor Levi? Se eu não me engano, era exatamente isso, a primeira que ela participou, onde não batizavam crianças. A minha pergunta hoje para a Ritinha, já que ela tocou nesse assunto, é se lá na congregação que ela está, nesses mais de 6 anos que ela está lá, se ela já viu alguém ser levado às águas batismais, tendo sido criado ali na igreja.
porque é o que o pastor Levi está falando. Lá tem o batismo infantil e tem o batismo de adulto jogando água na cabeça. Mas a criança que foi batizada, ela não vai rebatizar quando adulto fazer confissão de fé. Ela vai fazer uma confissão de fé e não vai receber água batismal. É isso que a igreja presbiteriana faz, né? Então, irmã, vamos dizer, eu tenho que te dar um conselho, né? Eu tenho que te dar uma resposta e te dar um conselho. A nossa saúde espiritual é uma luta terrível. Então, a última coisa que nós devemos fazer é estar em um local que eles são heréticos numa doutrina fundamental, que é o batismo em águas, né? Então, eu aconselho, para a saúde espiritual da irmã, para, vamos dizer, tudo que nós precisamos, né, que a irmã, eu aconselharia que a irmã saísse desse lugar. Tá bom? Igreja que batiza recém-nascido, esquece, não é igreja cristã. A irmã está, vamos dizer, precisando, todos nós precisamos, né, estar sempre nos alimentando espiritualmente. Desculpe a comparação, mas a igreja presbiteriana não tem jeito. O pastor pode estudar, só que, infelizmente, o alimento que ele vai trazer para as pessoas é um capim seco naquela comparação. Por quê? Ele sequer tem o batismo cristão, o verdadeiro batismo. O batismo de todo presbiteriano, eles nasceu aonde? Nasceu na igreja católica, nasceu na Babilônia apocalíptica. Todos eles. Eu contei para vocês um exemplo, repito aqui, nós vamos estudar a história da igreja. 1850, cerca de 150 anos atrás, né? 1850. Teve um debate na igreja presbiteriana, não, se eles iriam receber católicos na comunhão. Por exemplo, se um católico quisesse ir para a igreja presbiteriana, ele entra em comunhão, o batismo dele é reconhecido ou ele tem que ser batizado de novo? A igreja presbiteriana batiza recém-nascido, né? Mas eles falaram o seguinte, decisão da igreja presbiteriana, eu dou os documentos da época, eles falaram, olha, não podemos aceitar o batismo católico porque essa igreja pratica paganismo. Aí, e todo mundo aprovou, é mesmo, né? Esse negócio de purgatório é paganismo, vamos rejeitar o batismo católico, todo mundo aprovando. Aí um dos últimos lá chegou, ele falou, olha só, eu tenho que dizer uma coisa para vocês, você não pode rejeitar o batismo católico. Por quê? O nosso batismo saiu do batismo católico. Se o batismo católico é inválido, o nosso também é inválido. Isso um presbiteriano falou na reunião. E aí eles não tiveram como responder, a reunião acabou, eles nunca mais discutiram o assunto, porque é um fato. A igreja presbiteriana, o batismo dela, os presbiterianos, se eles querem ser salvos, ele tem que procurar uma igreja como a Assembleia de Deus, uma igreja que tem batismo de adulto, e também a sã doutrina, né? Mas, por exemplo, procurar a Assembleia de Deus e ser batizado, todos eles, porque esse negócio de batismo de recém-nascido até é testemunho deles, né? Saiu de uma igreja que pratica paganismo, tá bom? Então hoje esse tema está em dificuldade. Se você procurar ali no YouTube, eu vou procurar e vou mandar para vocês, assim, pastor presbiteriano se converte ao catolicismo. Você vai encontrar um pastor presbiteriano, ele dando testemunho, entrevista para os, os católicos, né? As coisas católicos no YouTube, o canal dos católicos, ele dando entrevista e ele falou, olha, eu tenho que reconhecer que até a invocação ao mundo dos mortos é comum, porque a igreja sempre fez. Olha a cilada que está preparado para ele. Esse daí está preparado para ser condenado, para ser enganado pela igreja católica, porque ele olha para a história, né, de Lutero, Calvino, todos eles foram batizados na igreja católica, Zwinglio, Melanchthon, todos eles eram católicos. Claramente, esses protestantes, eles saíram da igreja católica. E esses protestantes hoje, eles dizem que paganismo, a igreja católica pratica paganismo. Só que eles não têm explicação. Olha quanta gente cega. Eles não têm explicação. Para eles só existia a igreja católica mesmo. A igreja católica inventou aquelas histórias que toda igreja que não estava com ela era aceita e tinha que ser jogado na fogueira. Eles acreditaram nisso. Acreditam até hoje. Não acreditam até hoje. Então, irmã, infelizmente, né,
Infelizmente não, felizmente, porque a irmã está sendo esclarecida, né? Felizmente, esse diálogo é bom. Eu digo para a irmã, a saúde espiritual é muito difícil. Para a gente se manter vivo na alegria do Senhor e conseguir continuar com os nossos olhos abertos, não é fácil. O engano está dominando o mundo. Esse exemplo que eu acabei de citar para vocês, dos presbiterianos, eu considero inacreditável eles serem enganados desse jeito. Qualquer um, vamos dizer, ele tem que pensar o seguinte: bom, tem que existir uma igreja fora dessa igreja. Ou então Jesus errou tudo que ele falou sobre a igreja dele, e depois o apóstolo Paulo dizer que ela é coluna e firmeza da verdade, tá bom? Jesus Cristo dizer que ela seria a luz do mundo. A história da Igreja Católica, você acha que é uma história de luz para o mundo? De jeito nenhum, tanto que normalmente eu cito para vocês as palavras, né, de um puritano, que em 1969, puritano muito famoso, daqui a pouco eu lembro dele, mas a frase dele eu não esqueço. É um dos pregadores mais famosos dos puritanos no século XX. Ele disse: talvez nada tenha envergonhado mais a glória de Deus do que a história do seu povo na igreja. A igreja. Ele diz que a igreja envergonhou a glória de Deus. Já falei essa frase para você. É Lloyd Jones o nome dele. É talvez o puritano mais famoso, escreveu diversas obras, só que ele olhava para a história da Igreja Católica, e eles olham até hoje. Provavelmente eles vão ver esse meu vídeo explicando, eles vão falar: isso é um absurdo, né? Essa pessoa aí não sabe o que ele está falando, né? Eles vão continuar sendo enganados, até pela profecia, porque pela profecia o engano vai dominar totalmente esse mundo, quando a igreja for tirada. Não? E isso mostra também, por exemplo, a irmã Ritinha falou, pelo que eu entendi, ele não quis entrar no tema arrebatamento. Irmãos, acredite, esse tema está sendo abandonado pela Assembleia de Deus. Eu mostrei para vocês, a CPAD publicou um livro que diz que essa doutrina chamada dispensacionalismo, você ser arrebatado, 7 anos de grande tribulação, você vir com Jesus, Apocalipse 19, né? Vem com Jesus em glória para dar fim ao reino do anticristo e inaugurar o milênio. Como que essa doutrina é chamada? Isso é chamado de dispensacionalismo, tá bom? Eu mostrei para vocês já. A Assembleia de Deus lançou um livro, que esse livro, ele diz que isso é heresia. Você pregar a volta de Jesus, pregar o arrebatamento, é heresia. E esse livro, ele foi indicado no 4º trimestre de 2023. Se vocês procurarem, foi um trimestre sobre missões. Aí a CPAD lançou um livro, Pentecostalismo e Missões. Quando você vai ver o livro foi sugerido, indicado para professores de escola dominical, para todos os alunos, né? Mas normalmente os professores, quem é um jovem, eu fui um jovem professor de escola dominical, né? Ganhava salário mínimo, era jovem, um dos primeiros empregos que eu tive. Mas, por exemplo, quando saía um livro, alguma coisa sobre um assunto, eu queria comprar para poder me auxiliar na aula. Normalmente o professor faz isso. Aquele livro foi indicado nas revistas de escola dominical e provavelmente muitos professores compraram. E quando eles compraram, irmã Rita, aí chega nesse ponto que a irmã falou. Provavelmente é isso. Porque se a CPAD publica um livro dizendo que é heresia falar no arrebatamento, as pessoas vão começar a ficar até constrangidas. Acreditar que a nossa escatologia é uma escatologia, então, errada. Nós não temos que pregar a volta de Jesus. É isso que as pessoas estão pregando, né? Como explicar isso? Não tem explicação. Não tem explicação. Não tem explicação. É um assunto tão assim importante, porque nós almejamos a vinda do Senhor Jesus. E a gente almeja dessa forma, senão claro. Da morte seremos arrebatados. Entendeu? E isso até se comenta na escola. Se comenta, se fala, mas eu percebo que não há uma abordagem maior, até mesmo por ele mesmo até confessar que não é muito do conhecimento dele esse assunto de escatologia. Entendi. Aí eu até falei, poxa, é uma pena, porque realmente é o que está faltando para nós, como a Igreja do Senhor Jesus Cristo, pessoas com esse conhecimento de escatologia. Então,
fala de uma forma muito superficial. Entendi. E é tão importante estar se falando sobre isso. Eu falei isso lá no meio da escola dominical. Isso que eu estou falando com o senhor aqui, eu falei lá. Entendeu? E é algo que está tão assim visível aos nossos olhos, né? Mas, irmã Rita, se você está numa igreja presbiteriana, é numa igreja presbiteriana, não é isso? Sim. Então, a igreja presbiteriana... Então... Isso, Isso. Então, a igreja presbiteriana, irmã, ela não acredita em arrebatamento. A igreja presbiteriana, ela acredita que eles já estão vivendo o milênio de Apocalipse 20, que Satanás está preso, tá bom? E que eles estão vivendo o milênio. É isso que a igreja presbiteriana acredita. Você viu aquele vídeo que me convidaram lá em São Paulo para debater sobre esse tema do milênio? Né? Você pode ver, aquela pessoa lá é do mesmo... a mesma linha dos presbiterianos, ele era metodista. Eles são todos calvinistas, tá bom? São protestantes. Todos os protestantes, tá bom? E católicos, eles acreditam que eles estão vivendo o reino de Deus de Apocalipse capítulo 20. A escatologia deles é um monstro. Eles dizem que Israel está fora do plano de Deus. Eles falam isso há 1.700 anos. O livro de Eusébio de Cesareia, História Eclesiástica, ele já defendeu isso. É uma doutrina absurda. O tempo mostrou que eles estão errados. Só que de forma espantosa, como eu disse, não tem explicação. A Assembleia de Deus está chamando eles de referência doutrinária. Mas a escatologia deles é essa, estão vivendo o milênio, Apocalipse capítulo 20. E o que eles falam? Eles falam, é aquela doutrina daquele livro que a CPAD lançou, Missões, Pentecostalismo em Missões, porque ele fala que nós ficarmos pregando o arrebatamento, a vinda de Jesus para implantar um reino na terra, ele diz que isso atrapalha a obra missionária, atrapalha a conversão do mundo. Foi publicado pela CPAD. Né? Então, mas agora, a presbiteriana, não, a presbiteriana ela não acredita nisso não. Para eles já estão vivendo o milênio. É que entrou em escatologia, o presbiteriano não sabe nem o que falar. Essa é a verdade. Os protestantes em geral. Porque como é que você vai explicar essa doutrina que o milênio está acontecendo há 1.700 anos? Porque o milênio, o reino de Deus, para eles começou com Constantino. Foi isso que a Igreja Católica acreditou. Foi isso que Eusébio de Cesareia defendeu no seu livro História Eclesiástica. Ele era aliado de Constantino. O entendimento deles, que aquilo ali o reino das trevas caiu, quando o Império Romano, vamos dizer, se disse cristão, nós sabemos que não se tornou cristão, Constantino, na verdade, nunca se converteu, mas o que eles começaram a pregar é que Apocalipse se cumpriu, o que João falava, né? Vamos dizer, no entender dele, cerca de 220 anos depois que João foi revelado, Eusébio de Cesareia entende que o Apocalipse se cumpriu, o reino de Deus estava começando. E quem é que era usado por Deus para reinar sobre a igreja aqui na terra? Constantino. Era isso que eles falavam. Então, e isso lá nos anos 300, há 1.700 anos. Interessante que esse ano está fazendo, exato, foi no ano 325, o concílio de Nicéia, né? Esse ano está fazendo 1.700 anos. Nós estamos em 2025, né? Então o reino de Deus, o milênio, está durando 1.700 anos. Como é que você vai explicar isso? Como é que você vai explicar que Satanás está preso com essas atitudes aí do Putin, do Trump? Não? Como eles estão invadindo e saqueando lá a Ucrânia? O que eu falei para vocês, o Trump também está saqueando, porque para fazer aquele acordo, ele diz que a Ucrânia tem que ceder os territórios que o Putin já conquistou, e por essa ajuda que Trump está dando, né, a Ucrânia tem que liberar as terras especiais, né, de minérios especiais para o Trump explorar. É uma coisa inacreditável. Não? Então você acha, qual a possibilidade de grupos como o Hamas? Você acha que aquilo ali é só humano? Você acha que o diabo está preso? E vai para a história. Para eles o diabo está preso há 1.700 anos. Vai para a história. A Igreja Católica estava queimando um monte de pessoas. Eu falo, aquilo ali não é humano. Aquilo ali não é humano. Como é que o diabo estava preso e aqui nas Américas, né, e no mundo a feitiçaria continuou vigorando?
no mundo. Aqui nas Américas também a feitiçaria vigorando. E queimando pessoas, sacrificando, arrancando o coração de pessoas. Você acha que isso é coisa só humana? É claro que não. Isso é obra de Satanás. Então não tem essa que o diabo está preso. Então a irmã está numa autêntica seita que eles nunca vão falar sobre o arrebatamento para a irmã. Porque para eles estão vivendo o reino de Deus. Apocalipse capítulo 20. A paz do mundo, o que foi profetizado por Isaías e também em Apocalipse 20, né, até do leão deitar com o cordeiro, e as nações também, Miqueias profetizou que as nações iriam pegar o ferro, fundir o ferro, transformar em enxada. Pegar as armas, né, as espadas, ninguém iria usar mais espada. Seria um período de paz. 1.700 anos, olha para trás, vê se esse é o cumprimento da promessa de Deus. É claro que eles estão errados. Não tem chance deles estarem certos. Mas aí, vamos dizer, o caso da irmã, lá a irmã vai ouvir isso. Ele não vai falar do arrebatamento. Ele não vai falar do arrebatamento. A escatologia é um problema para eles. E como eu disse para a irmã, lá é uma seita. E falando do outro lado aqui, a Assembleia de Deus do outro lado, está sendo influenciada por eles e por isso está abandonando o tema sobre a volta de Jesus. A Assembleia de Deus está fazendo isso, infelizmente.